E aí, bando de noob, beleza? Estamos aqui de volta com o nosso curso de Ruby on Rails e hoje nós vamos ver o nosso projeto MVC, como funciona a nossa arquitetura e a interação entre o model, o controller, a view e a criação de rota para que a gente possa também ver o funcionamento do zero, né? Como é que a gente chama o index, o show, o new, enfim. Então nós vamos ver tudo isso aqui na nossa aula. Vou rodar o nosso projeto para inicializar um novo projeto e aí a gente volta já já. Terminou a nossa instalação, vou entrar dentro da nossa pasta, projeto MVC, e dou um code ponto para abrir o nosso VS Code já dentro da pasta que a gente vai utilizar de início, ok? A gente pode vir aqui em terminal, novo terminal, ele já vai abrir esse terminal dentro do nosso projeto. E a gente pode dar um Rails S para a gente ver aqui se está tudo funcionando. E eu vou abrir o nosso navegador e aí ele vai mostrar essa tela para a gente, né? Rails version 7.0.3 e o Ruby 3.1.2, que são as últimas versões, né, de quando eu estou mexendo aqui. Então a gente pode vir aqui também, ó, botar uma barra e aí a gente pode usar Rails/info/routes e a gente pode ver todas as rotas listadas aqui no nosso projeto. Essas rotas que estão aqui são todas padrões, tá bom? Então não se preocupe, elas vêm já do projeto. Então a gente vai conseguir visualizar algumas informações a mais aqui dentro do nosso projeto, beleza? O nosso terminal está rodando, o nosso servidor. Vamos dar um Ctrl C para ele parar e aí a gente vai se preocupar agora aqui com o nosso projeto. Eu já apresentei as nossas pastas, controllers, models, views. Também vim aqui em config, se eu não me engano, mostrei o database. Como a nossa configuração, a gente está usando o SQLite, que foi por default, então a gente não precisa fazer nenhuma configuração a mais, a não ser ter o SQLite instalado na máquina, e provavelmente você já tem. No nosso DB, aqui onde vai ficar todas as migrações que a gente vai fazer quando a gente for criar um modelo, a gente já vai ver isso acontecendo. E aqui também é o nosso Gemfile, o nosso agregador de bibliotecas, né, para o nosso projeto. Então já tem algumas bibliotecas aqui padrões, né, da nossa instalação. A gente pode dar um skip, né, a gente pode pular algum dessas bibliotecas se a gente colocar quando a gente vai inicializar o nosso projeto lá no Rails, new, o nome do projeto, e a gente dá um -- um skip import maps, por exemplo, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar aqui um modelo, né? Então a gente usa o Rails G model, né? E aqui esse G é de generate, tá bom? É G model produto. Eu vou deixar vou colocar em inglês, né, para a gente poder trabalhar. Rails G model product vai ter um nome e um preço e uma quantidade, né? Então vamos colocar aqui quantidade. Aqui vai ser um integer, e preço vai ser um decimal, e o name vai ser uma string, então a gente não precisa colocar nada. Se a gente apertar um enter, ele vai gerar a nossa migração. Olha só, se a gente for aqui em DB, tem uma pasta migrate, e aqui está a nossa tabela, né, com a classe criar e o método change, que é para criar a tabela, né, de fato, dentro do nosso esquema. Quando a gente criar, né, a gente rodar o nosso Rails DB Migrate, vai aparecer aqui um arquivo chamado schema, e a gente vai poder dar uma olhada nele também, como é que funciona. Aqui criou o nosso arquivo de models, né, olha só, product, ele não tem nada, herda de application record, e a parte de testes, né, que fica aqui dentro, a gente vai olhar isso no futuro. Então tem aqui, ó, o product test, né? Não temos o controller, ainda não geramos, mas ele está aqui, e depois que a gente gerar o controller, vai aparecer aqui também para teste, tá bom? Mas inicialmente vamos fazer a nossa Rails DB Migrate, e quando a gente apertar Enter, ele vai criar essa tabela e cria um arquivo também chamado schema, que ele vai agregar todas as nossas tabelas, e a gente vai ver aqui, ó, que tem o name como string, né, o campo de produto, o decimal, que é o price,
e a quantidade, que é do tipo integer. E por padrão ele cria também um timestamp de created at e update at, ok? Então a gente criou o nosso primeiro modelo, é com ele que a gente vai fazer a base dessa aula, tá bom? Então nós não temos controller, nós não temos view. As views que nós temos aqui é a application, e ela é uma view padrão, onde no body ela tem essa chamada de método yield, ou yield, e aí com isso a gente vai conseguir a partir de cada view que for criada renderizar dentro da nossa body, tá ok? Então se você quiser fazer alguma coisa que vai aparecer em todas as telas, como um navbar, por exemplo, você pode colocar aqui, né, navbar, um exemplo, e aí a gente coloca aqui, fecha também a tag, né, navbar, e todas essas telas que vão herdar de application html.erb vai aparecer aqui. Então minha navbar, né, navbar vai aparecer aqui para todo mundo, ok? Então bora apagar isso aqui e já já a gente vai ver o funcionamento. Então bora lá. Ok, Diego, criei meu modelo e agora o que eu faço? Eu preciso criar também agora um controller que ele vai interagir entre o modelo e a minha view, né? Então ele vai poder fazer essa conversa entre esses dois. Então a gente não tem nada de controller ainda, que é a nossa pasta, não tem nada, certo? A não ser application controller, que ele tem herda de action controller base. Então todas as informações básicas que a gente precisa, ele vem daqui, certo? Então a gente só vai sobrescrever alguns métodos. Então bora lá, vamos rodar e criar o nosso primeiro controller. Então a gente faz Rails G controller products, né? Se a gente colocar product, eu acho que ele coloca no plural também. Vamos dar uma olhada, qualquer coisa a gente destrói esse e constrói de novo. Product controller, não, ele não criou no plural, então a gente coloca no plural, tá bom? Opa, beleza, vamos botar no plural, agora sim. Então ele criou aqui o nosso product controller, certo? Se a gente for lá nas rotas que ficam em config routes, a gente vai ver aqui que ele não criou nenhuma rota, tá bom? Não tem nada ainda. Então se a gente rodar de novo o nosso Rails S, a gente vai ver que não tem nada, né? Então deixa eu colocar aqui o info routes. Então o nosso já estava aqui, né? Nosso info routes, se a gente colocar product, não vai aparecer nada, ó, nenhum match, ok? Então se a gente vir aqui em rotas e a gente fizer um get, e aí a gente coloca products to, e aí a gente coloca aqui também products, opa, tem que ser o hashtag products index. Vamos ver se ele vai gerar alguma coisa para nós. Então eu vou parar aqui de novo, só para a gente poder gerar essa rota, Rails S, e aí a gente atualiza e dá um product, e já apareceu aqui uma rota que está dando match. Então ele na primeira ele produz, aqui deu com certeza e aqui contém. Então, ou seja, se aqui tivesse um products API, ele ia aparecer aqui embaixo, mas não ia aparecer aqui. E aí a gente tem aqui agora a nossa primeira rota, products path. Então se eu chegar aqui e pegar essa rota barra products e colocar aqui depois do nosso localhost, ele vai dizer, ó, essa ação index, ela não foi encontrada para produtos controller. Então ela é uma ação desconhecida. Ok, Diego, ela é uma ação desconhecida. O que a gente faz? A gente vai no nosso products controller e vamos criar agora a nossa primeira ação, que vai se chamar index. E aí a gente faz assim, ó, uma função index. E aí se a gente fizer só isso aqui e atualizar a nossa rota, ele já vai reclamar, ele, ó, a rota index tem, mas não tem nenhum template para essa requisição no formato de texto ou HTML, ok? Então, ele já encontrou lá o nosso index, mas Diego, você não escreveu nada dentro, porque ele está herdando de application controller, e dentro dessa application controller já existe uma função chamada index.
E aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. E se você for lá no GitHub, a gente vai verificar que no GitHub do Rails, a gente tem aqui nosso Action Controller, e aí ele herda de Base. Então aqui ele mostra, né, como é que a gente pode fazer. Então essa classe que já herda de Application Controller, né, e o Base, ele vem ele tem esse método index, né? E se a gente for ainda mais fundo aqui no Metal, né, e a gente escrever index, ele vai mostrar a gente aqui que ele já herda também de outra parte, que herda de outra parte, e aqui vai montando uma rota, né? Vai tendo os helpers, né, para poder renderizar as nossas views. Enfim, é uma complexidade de abstração que a gente não precisa fazer, porque já foi criado para nós, para poder melhorar e agilizar o nosso trabalho, ok? Então o que acontece? Quando a gente cria esse def index, ele já por cima, a gente está fazendo uma chamada, na verdade por baixo, ele vai entrar com uma chamada para esse método dentro dessas classes que eu mostrei agora, e vai renderizar para nós, na nossa view, uma view, né, no caso. Então ele está reclamando aqui que não existe, né, um template para interagir com essa requisição. Então como é que a gente faz, Diego? A gente vem aqui em Views e a gente vai ver que foi criada uma pasta chamada Products, e dentro dela a gente vai criar um novo arquivo chamado index.html.erb, que é a extensão que vai conversar com os arquivos em Ruby, e é onde a gente vai poder fazer a interpolação, né, das nossas informações, ou seja, pegar o arquivo Ruby e colocar dentro de um arquivo HTML. Então se você apertar Enter, né, e a gente não fizer nada, e chegar na nossa rota localhost products e a gente atualizar, voilá, ele vai dizer que não tem nada porque eu não rodei. Vamos lá, Rails S. E aí, se a gente atualizar, ele vai mostrar aqui, né, projeto MVC, produtos, mas não tem nada. Então ele já não deu mais aquele erro. Se a gente voltar aqui e escrever agora você me vê e atualizar, ele vai colocar aqui, agora você me vê. Então iniciou-se, né, aqui todo o processo de HTML, H1. Se a gente colocar aqui, fechar H1 também, e colocar aqui, olá, estou em index /controller products, e a gente atualizar, ele vai pegar a tag H1 e escrever o que a gente colocou lá dentro. Então se eu der um inspecionar, ele vai mostrar aqui o nosso H1 e ele está dentro de H1. Lembra que eu falei que ele está dentro de body, e aí ele com aquele yield ele faz essa chamada e coloca o nosso H1 dentro, né? Então tudo que a gente for através das rotas fazendo, ele vai renderizar dentro do application HTML, e aí a gente vai ver esse olá, estou em index controller product sendo renderizado dentro daquele yield do application. Beleza, galera? Então aqui esse é o nosso primeiro momento, né, da gente aprender sobre um pouquinho como funciona essa interação, o index, né, o olá, estou em index controller product, routes. Mas aí também agora eu quero fazer outra coisa. Diego, você criou um modelo produto, né? Deixa eu fechar isso aqui. Você criou um modelo produto e aí você não colocou nada, mas ele tem um campo de preço, quantidade e tudo mais. Como é que você pode fazer isso? Então vamos abrir aqui um outro terminal para deixar ali o nosso servidor rodando, e eu vou entrar no Rails Console. Quando eu entro no Rails Console, deixa eu só ajeitar aqui a nossa versão. Quando eu entro no Rails Console, eu tenho direito a entrar dentro do painel interativo, né, do nosso terminal interativo desse projeto, e aí a gente pode fazer várias coisas. Uma delas é criar um produto, né, na mão, ponto create, ou posso usar o create, ou posso usar um new, mas eu vou colocar aqui assim, name, e aí eu vou colocar uma bola, certo? A quantidade, nós temos 15 bolas, e o preço,
price vai ser R$10, 10,50. E quando a gente apertar Enter, ele vai... Deixa eu ver qual foi o erro. Ele disse que tem um atributo que não foi reconhecido, quantidade. Eu tenho que ver como eu coloquei quantidade, né? Aqui. Então no esquema eu consigo ver aqui. Ah, eu coloquei em português. Vacilo. Depois a gente muda isso. Então eu posso vir aqui, modificar, apertar Enter. Pronto. Apareceu aqui o nosso produto, beleza? Então nós temos aqui o nosso primeiro produto, o ID dele 1, ele já salva quando a gente utiliza o Create, o nome bola, o preço, né, está com o 105 E2, que é um padrão do modelo do tipo decimal. Então depois da vírgula nós temos 2 zeros, depois da vírgula nós temos 5 zeros, enfim. E a nossa quantidade 15. E aí perceba que ele criou também nosso timestamp para o created e para o updated. Se você prestar atenção, tá a mesma data, porque ele foi criado e atualizado no mesmo momento. Então ele não vai ter modificação, só depois de a gente atualizar esse arquivo, essa informação, se for necessário. Beleza, Diego, a gente conseguiu criar o nosso primeiro produto, mas se eu for lá em Products, eu não consigo enxergar ele. Então, onde é que ele está? Então a gente volta aqui no nosso Olá, né, o nosso projeto. E na nossa view de produto, a gente vai deixar ele aqui aberto. E o nosso Product Controller, a gente vai fazer a seguinte chamada. Eu vou abrir aqui uma variável de instância e vou colocar Products. Então esse meu Product, ele vai percorrer o meu banco de dados com o modelo que eu quero e vou pegar todos os meus produtos, ok? Então se eu fizer isso aqui, ó, se eu pegar esse product.all e jogar aqui no meu console, ele vai me retornar todos os meus produtos, beleza? Então, ok, Diego, eu tenho todos os meus produtos aqui, já mudou lá, vamos dar uma olhada. Se eu atualizar, ele não mudou nada, ok? Então eu venho na minha view, e aí, como agora, se eu chegar aqui, se você prestar atenção, quando eu criei o meu produto, né, ele ficou como só o objeto, ok? Quando eu carreguei o meu produto, usando o product.all, ele me trouxe dentro de um array. O que significa isso? Que se eu tiver mais de um produto, quando eu usar o product.all, ele vai ter esse produto, vai ter aí vírgula, mais um produto, vírgula, mais um produto dentro de um array. Então eu preciso percorrer esse array. Então eu vou precisar pegar um código Ruby e colocar dentro do meu HTML. Diego, como é que eu faço isso? Simples, vamos lá. Quando a gente vai usar o código Ruby, a gente precisa colocar, né, o nosso menor que, porcentagem maior que. Se eu quiser imprimir essa informação, eu coloco o sinal de igual. Mas como eu não quero imprimir, eu só quero percorrer, eu faço o seguinte, eu pego aquela minha variável de instância, product, que está aqui, ó, certo? É essa variável que eu estou chamando aqui no meu HTML, e vou dar um it nele, .it. E eu vou colocar lá dentro de uma variável chamada product, que eu quero um produto por vez. E aqui eu dou um end, ok? Ele ainda não vai aparecer nada, mas este comando aqui já está funcionando. Então vamos colocar dentro de uma tag P para que a gente possa trabalhar. E aí a gente vai colocar aqui, ó. Eu vou pegar agora a variável que está percorrendo, product.name, ok? E se você prestar atenção, vamos lá, ó, não tem nada. Se eu atualizar, vai começar a aparecer. Então ele vai aparecer aqui product.name. Mas Diego, era isso mesmo? Não. Aqui a gente voltou para a mesma coisa que a gente estava fazendo. Então eu vou abrir o meu sinal de interpolação. Agora eu quero que imprima. Então eu coloquei o sinal de igual e fecho. Pronto. E agora tá a mágica do Ruby on Rails. E a gente atualiza e ele muda para bola. Legal, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou só replicar para preço e quantidade, né? Então, price e quantidade. Ok? Olha só. Se eu atualizar, ficou bola, o preço e a quantidade dele. Legal, né? Então, esse aqui é o nosso método index dentro do nosso controller com uma rota. Cadê você, rota?
deixa eu procurar, tá aqui, rota get products, ponto, né? E aí ele aponta para esse produto, qual o método, né? O controller, qual o método. Então se eu chegar aqui e colocar API barra products, eu teria que botar esse controller aqui também dentro de uma pasta chamada API. Aqui tem muitos helpers, muita forma de você fazer, mas a gente vai ficar aqui por enquanto para a gente poder entender o básico. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí da aula. Foi um pouquinho grande, mas é assim mesmo. Para a gente poder evoluir, a gente vai ter que ir aprofundando cada vez mais. Valeu, até a próxima!